E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloysio e estou aqui com vocês para compartilhar dicas na segunda série desse canal, a série sobre o uso do Tchergun. Essa série, pessoal, começou há algum tempo atrás. Essa é a parte 3 da série. Se você não assistiu desde o começo, eu vou deixar um card aqui referente à parte 1. Você vai lá e assiste, tá certo? E hoje, pessoal, na parte 3 dessa série, a gente vai falar sobre arrasto, sobre modelagem matemática balística. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o termo em inglês utilizado para arrasto é drag. Dentro do nosso passo a passo da série sobre o uso do Tchergun, essa informação drag law é a quarta informação a ser transmitida ao aplicativo. Pois é, nós temos aqui no Tchergun uma opção na qual precisaremos configurar. Mas não se preocupem, não é nada de outro mundo. Claro que precisamos entender pelo menos o básico sobre arrasto para fazer a escolha certa durante essa configuração, tá? Aloysio, e o que é arrasto? Arrasto é a força que faz resistência ao movimento de um objeto sólido através de um fluido qualquer. Observem essa bolinha. Imaginemos que ela estava em minha mão e eu soltei ela da janela de um prédio. E aí ela está em queda livre no ar. Ela estava parada na minha mão, ou seja, ela deixou a minha mão com a velocidade zero, começou a adquirir velocidade, a velocidade começou a ficar crescente à medida que ela caía. Essa bolinha ela vai enfrentar atritos com o vento, aqui no caso o fluido é o ar, na direção oposta à sua queda. Então, enquanto o movimento está para baixo, sob a ação da gravidade, o atrito com o ar é na direção oposta. E aí, pessoal, essa resistência à queda da bolinha é o que a gente chama de arrasto. À medida que a bolinha aumenta de velocidade, mais contato ela tem com as partículas de ar. E aí maior fica essa força resistente, maior o arrasto, se opondo aí ao movimento da bolinha. Até que chega um momento que essa força, pessoal, vai ser tão grande que a bolinha deixará de aumentar a velocidade. Ela vai começar a cair em velocidade constante. E isso vai acontecer quando o arrasto for exatamente igual ao peso da bolinha. O peso é a força que atrai a bolinha para baixo. A partir desse momento, então, a velocidade de queda da bolinha deixa de aumentar. Veja que por conta da existência do arrasto, um corpo em queda livre não aumenta sua velocidade infinitamente. Por que você está falando disso? Por acaso um projetil, quando ele é deslocado na sua trajetória horizontal, ele vai enfrentar arrasto? Com certeza, pessoal. Qual de nós nunca colocou o braço pela janela do carro, o carro em movimento, e sentiu claramente a ação do arrasto, aquela força resistente empurrando a nossa mão para trás? Da mesma forma, o projetil, quando ele é projetado para frente, ele já começa a sofrer a ação do arrasto também, além da ação da gravidade. Por isso que há uma tendência de ele perder sustentação e cair, pois além do arrasto diminuir gradativamente a sua velocidade, a gravidade também atua sobre ele, empurrando para baixo. Ao longo da sua navegação, o projetil sofre alteração da sua posição espacial, especialmente a posição na direção vertical. Ele não navega em linha reta, justamente por conta da ação dessas duas forças. Esse efeito, pessoal, ele é melhor visualizado quando extrapolamos essa explicação para uma situação visualmente perceptível. Imagina que você colocou uma latinha de refrigerante a uma distância de 50 metros e você quer jogar uma pedra para acertar na latinha. Você não joga a pedra em linha reta, como se fosse um laser. Não. Na verdade, intuitivamente, você arremessa a pedra com uma determinada angulação para compensar duas coisas. O quê? Justamente a ação do arrasto e a ação da gravidade. Observe que a pedra ela sofre alteração de posição ao longo da trajetória. Aqui, por exemplo, ela está mais alta do que aqui, em relação à horizontal. A gente pode visualizar a navegação da pedra até chegar na latinha, toda a sua trajetória. Então, ela sai de uma determinada altura, né? Sai de uma determinada cota, ganha altura, atinge um ápice da trajetória, que é o que a gente chama de cume da trajetória. Finalmente, por conta da ação do arrasto e da gravidade, ela começa a perder altura até chegar na latinha. Zerar um sistema de mira, seja ele qual for, mira óptica ou mira aberta, é exatamente isso. É compensar o efeito do arrasto e da gravidade, para que o projétil chegue ao alvo com uma taxa de sucesso aceitável por mim. Eu falo aceitável porque tem pessoas que querem atirar 50 metros num garrafão de 10 litros, mas tem outras pessoas que querem atirar 50 metros numa tampinha de garrafa PET. Independente de qual seja a situação, o projetil vai progredir numa trajetória curva até chegar na região que eu estabeleci como aceitável para mim. E esse arrasto ele influencia no coeficiente balístico? Com certeza, pessoal. Observem, essa é uma equação simplificada do coeficiente balístico. A gente tem aqui que o coeficiente balístico ele vai ser a massa do projetil dividido pelo produto
entre o coeficiente de arrasto e a área da seção transversal do projetil. Veja que o coeficiente de arrasto ele se encontra no denominador da equação, ou seja, ele é inversamente proporcional ao coeficiente balístico. Então, quanto maior for o coeficiente de arrasto, menor vai ser o coeficiente balístico. E a gente sabe que quanto maior for o coeficiente balístico, maior é a capacidade do projetil se manter estável durante a sua navegação. De forma que a gente quer que o arrasto tenha a menor influência possível na progressão balística. Existem projetis que foram desenvolvidos para enfrentar o arrasto com a melhor performance possível. Então, alguns projetis sofrem mais ação do arrasto que outros. Quanto mais ele sofrer ação do arrasto, menor vai ser o coeficiente balístico dele. E isso tem tudo a ver com o perfil do projetil. Precisamos relembrar a questão que eu falei da bolinha em queda livre. Quanto maior a velocidade do projetil, também será maior o arrasto, também será maior a influência dele atuando no projetil em direção oposta. Eu vou mostrar para vocês agora um gráfico apresentado pelo Bob Stern num artigo publicado na revista Hard Air Magazine. Trata-se de uma revista canadense bastante conhecida na área de airguns, na área de ar comprimido. A equipe de edição da revista é composta de aproximadamente 10 pessoas. Stephen Archer é o publicante da revista e Bob Stern, que é o autor do artigo ao qual me refiro, é editor técnico. Eu vou deixar nos comentários, logo abaixo desse vídeo, o link da revista para quem quiser conhecer. Inclusive, no contato que eu tive com o publicante da revista, Stephen Archer, ele me falou que quem desejar pode assinar a revista gratuitamente para ficar recebendo notícias das últimas tendências, artigos e outras informações na área de airguns. Aliás, nesse momento eu gostaria de agradecer ao pessoal da revista por me autorizarem a utilizar o artigo da revista aqui nesse meu vídeo. Hey Bob, Stephen, I'd like to thank you immensely for letting me to use the article graphic. Thank you so much. God bless you so. Então, pessoal, aqui a gente tem o gráfico do Bob, onde no eixo horizontal a gente tem a VO. No caso aqui, ele colocou a VO em pés por segundo, né, em FPS. E aqui na vertical a gente tem coeficiente de arrasto. E esses gráficos aqui são tipos diferentes de projetil, tá? Então, vamos pegar um desses aqui, por exemplo. Observe que para cada VO, à medida que a gente tem VOs diferentes, ou seja, a gente tem um projetil sendo disparado com diferentes velocidades, ou em armas diferentes, né, cada vez mais fortes, ou uma mesma arma onde eu alterei a VO, né, as PCPs, isso é perfeitamente possível. E aqui a gente tem o gráfico de como que varia o coeficiente de arrasto com esse aumento da VO. A gente pode ver que para cada aumento de VO vai existir um arrasto diferente. Só que até que chegue a zona transônica, essa zona mais ou menos aqui de 900 FPS até 1350 FPS, isso aqui em metros por segundo vai dar mais ou menos uma janela de 274 até 412 metros por segundo. A gente tem uma variação de coeficiente de arrasto muito grande, ou seja, é uma região de muita instabilidade, de muita incerteza, porque com essa variação intensa do coeficiente de arrasto, consequentemente, o coeficiente balístico também vai variar muito. Ele vai ser um coeficiente balístico que está dentro de uma região de incerteza, de variação, né? Antes dessa região, a gente pode ver que o coeficiente de arrasto ele é praticamente constante. Ele tem sua variação, mas é uma variação pequena. Por isso que, normalmente, quando se tem armas que lançam seus projetis em velocidade supersônica, normalmente se trabalha com velocidades muito altas para evitar que, durante a navegação até o alvo, ele perca velocidade a ponto de entrar na zona transônica. Além disso, o perfil dos projetis é aquele perfil pontiagudo. Esse tipo de perfil contribui para que a interferência do arrasto seja razoavelmente diminuída. A maioria dos aplicativos balísticos utilizava um antigo modelo de arrasto constante para munição de Abulu. Inclusive, a versão mais antiga do Tchergan trabalhava apenas com esse modelo e funcionava muito bem para situações onde a V0, a VO, era abaixo da zona transônica. Para velocidades acima, além da região subsônica, os resultados acabavam divergindo. Hoje, o Tchergan possui um modelo mais adequado para esse tipo de projetil. Bom, pessoal, esses modelos balísticos não são definições específicas do Tchergan, são modelos padrão normatizados. O Tchergan apenas incorporou na sua plataforma. O primeiro modelo matemático balístico da história foi o G1, criado em 1881 pela Commission d'Expérience de Gavry, na França, em parceria com pesquisadores espalhados por todo o mundo. Em homenagem ao local, o modelo matemático ficou conhecido como Gavry Function, que é formulado utilizando um método numérico matemático chamado SEAT. Nos Estados Unidos, esse modelo ficou conhecido simplesmente como G1 e fora desenvolvido para projetis pontiagudos. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o modelo G1 já não atendia a diversa variedade de projetis, então passou-se a utilizar novos modelos, agora não mais utilizando o método numérico SEAT.
Entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, houve grande evolução no desenvolvimento de semicondutores e o surgimento do computador analógico, e com ele o desenvolvimento dos modelos G1, G2, G5, G6, GL. Nessa época, o modelo G5 seria utilizado para simular munições VLD de base bolt-tail, mas o modelo G5 não foi bem sucedido e acabou se voltando a utilizar o modelo G1 para esse tipo de munição. Mesmo com muitas insatisfações, esse ainda era o modelo que melhor representava esse tipo de munição. Nas últimas décadas foram abolidos alguns modelos antigos, isso porque houve grandes avanços no desenvolvimento de novos modelos matemáticos balísticos, com o uso de ferramentas como o radar de efeito Doppler. O acesso mais facilitado a esse tipo de instrumentação por engenheiros e estudiosos da questão levou a essa evolução. Metodologias como a proposta pelo Dr. Arthur Pejza e pelo Sr. Brian Litz, engenheiro balístico da Berger Bullets LLC, acabaram por originar o modelo G7 para projetis VLD com base bolt-tail e G8 para projetis VLD de base plana. Portanto, hoje em dia, existem alguns modelos mais utilizados em simulações computacionais, e o desenvolvedor do Tchergan embarcou esses modelos. Aloysio, então quer dizer que as únicas variáveis que eu tenho que driblar durante a zeragem do meu sistema de mira são o arrasto e a gravidade? Com certeza não, pessoal. Vejam que aqui no Tchergan há diversas informações que precisam ser alimentadas. A velocidade de partida do projetil, a V0, a inclinação do meu disparo, se um disparo com o cano plenamente na horizontal ou vai haver alguma inclinação. Vai ser uma inclinação positiva ou negativa, a velocidade do vento, o ângulo de incidência do vento, a temperatura local, a pressão atmosférica, a umidade. Essas informações, pessoal, vão influenciar na trajetória balística, desde a partida até chegar no alvo. Qual é a missão do Tchergan? Explicando de maneira bem resumida, a missão do Tchergan nada mais é que me informar quanto devo levantar ou baixar o cano da minha arma para que meu projetil chegue onde eu quero, à medida que eu trago os alvos mais para perto ou os levo mais para longe. E aí, para me fornecer essa informação, quanto que eu devo levantar esse cano com precisão, o Tchergan precisa conhecer todas as condições em que o tiro vai acontecer, tá? Todas essas condições que eu falei, velocidade, umidade, o sight rate. Só que além disso, eu preciso informar também para o Tchergan qual modelo matemático de arrasto ele vai utilizar nos cálculos. Isso vai depender do tipo de munição que eu estou utilizando. Somente assim, informando qual modelo matemático ele deve usar nos cálculos, é que o Tchergan vai conseguir me dizer assertivamente quanto eu devo levantar ou baixar o cano da arma. Essa informação de quanto baixar ou levantar o cano da arma vai ser dada em que unidade, Aloysio? Pode ser dada em cliques, pode ser dada em minutos de ângulo, pode ser dada em miliradianos. Então, ele vai oferecer todas essas possibilidades. Aloysio, e o que é esse negócio de modelo matemático? Modelagem matemática nada mais é que o equacionamento de um sistema que possui diversas variáveis de entrada para que a gente possa prever os valores de saída sempre que a gente precisar, independente das condições em que o sistema é submetido. Por exemplo, um motor elétrico de indução magnética é um sistema que possui muitas variáveis de entrada. Se eu variar a tensão elétrica de alimentação do motor, eu sair de 220 volts para 50 volts, como será que esse motor se comporta? E se eu alterar a frequência elétrica da rede, de 60 Hz, por exemplo, para 120 Hz ou para 30 Hz, como será que esse motor vai responder? Quer ver outra entrada? O peso que ele arrasta, por exemplo, é uma variável de retroalimentação. Se esse motor estiver sendo utilizado para movimentar uma esteira numa fábrica, o peso da esteira depende de quanta carga os operários colocam na esteira, certo? E quem disse que as esteiras trabalham sempre com o mesmo peso? Como esse motor responde à variação de peso da esteira? Será que ele aumenta a velocidade? Será que ele diminui? Será que se requer que ele aumente ou diminua a velocidade ou opere em velocidade constante independente do peso que está na esteira? E se não for colocado nada na esteira? E se for colocado um caminhão em cima da esteira? Como é que esse motor responde a essas entradas? Então, o peso da esteira é um dado de entrada nesse sistema chamado motor. Tudo isso é dado de entrada no meu sistema e que para eu poder saber como trabalhar com esse motor, dentro das condições que me são exigidas operar o motor, eu preciso saber como esse sistema chamado motor elétrico reage a cada estímulo desse. Se variar tudo isso ao mesmo tempo, como é que esse motor responde a essas variações simultâneas? Então, baseado nessas variáveis de entrada, pessoal, se descobre o valor das saídas do motor. E quais são as principais saídas do motor elétrico? A gente pode citar, por exemplo, que se deseja que o motor tenha torque no seu eixo. Torque é um dado de saída. A gente pode exigir que o motor trabalhe dentro de determinadas condições em determinada velocidade. Dependendo das condições de entrada, que ele trabalhe em uma velocidade X, Y, Z e assim por diante. Ou sempre na mesma velocidade. Então, baseado no
o valor dessas variáveis de entrada é que iremos saber quais são os valores de velocidade e de torque do motor. Esse é só um exemplo. Se eu quiser que o motor opere dentro de determinada condição, como se vai saber o valor exato da saída, por exemplo, do torque ou da velocidade do motor, a partir de determinadas condições de entrada? Claro, baseado numa equação. Então, de entrada, recebem o nome de modelo matemático. Então, o que é modelagem? É a atividade de equacionar um sistema qualquer, de forma que, uma vez feito isso, as respostas dessas equações, as diversas condições de entrada, batam com o que acontece na prática. E aí, claro que não faz sentido eu utilizar um modelo matemático de um painel fotovoltaico, por exemplo, para obter as respostas de torque e velocidade de um motor elétrico. Para obter essas respostas, eu tenho que utilizar a modelagem do motor elétrico. Do mesmo jeito, no Chergun, a gente não pode utilizar o modelo matemático que é aplicado em munições pontiagudas de arma de fogo, tipo fuzis, para obter as respostas de minuto de ângulo, de clicagem, de miliradianos de uma arma de ar comprimido. Ou seja, eu preciso escolher no Chergun o modelo matemático adequado à munição que eu vou utilizar. Luiz, pelo amor de Deus, agora ficou chato o teu canal. O que a balística tem a ver com isso? Então, pessoal, tem tudo a ver. Tenham calma, a coisa é simples, tá? Ninguém vai entrar aqui em equacionamento do projetil, não, tá? Mas eu preciso dizer que dentro do Chergun existe modelagem matemática e a gente precisa saber qual modelo escolher. Então, dentro do nosso modelo matemático balístico que o Chergun oferece, vão ser colocadas diversas variáveis de entrada, que são todas essas que a gente alimenta aqui no Chergun, e aí o Chergun vai devolver para a gente, por exemplo, onde estão acontecendo os pontos de impacto a cada instante da trajetória balística. Quantos cliques a gente precisa proceder a cada instante da trajetória balística, para cada distância dessa. Enfim, o Chergun vai fornecer para a gente os pós, a quantidade de cliques, a energia a cada instante da trajetória balística, a velocidade a cada instante da trajetória balística. Então, tudo isso são as saídas do Chergun, que ele vai nos dar com a grande vantagem de nos fornecer isso a cada instante da trajetória balística, em cada posição da progressão do meu projetil. Agora, claro, cada categoria de projetil tem o seu modelo matemático, tem as suas equações. Portanto, nós, os usuários do aplicativo, temos a obrigação de, pelo menos, saber escolher qual é o modelo adequado à munição que a gente vai utilizar. Se eu estiver utilizando uma determinada munição, que eu vou chamar de X, e escolher o modelo matemático Y, o Chergun vai me devolver tudo isso aqui, mas tudo isso aqui de forma errada. Luiz, a gente tem que escolher o modelo matemático no Chergun? Pois é, pessoal. Quase ninguém fala sobre isso nos vídeos sobre Chergun no YouTube, mas eu estou aqui com esse vídeo para dizer que, sim, nós precisamos fazer essa escolha. E onde é que eu encontro, pelo amor de Deus, os modelos matemáticos no Chergun? Pessoal, como eu falei no início do vídeo, existe um botão aqui chamado Drag Law. Drag Law, ao pé da letra, significa leis de arrasto. Quando você clica nesse botão, o Chergun oferece essas opções de modelagem. Luiz, e como que eu vou saber a modelagem que eu devo escolher? Então, é para isso que esse vídeo está aqui. A recomendação para munição Diabolo é a modelagem GA, tá? Então vocês vão escolher o modelo GA quando estiverem utilizando munição Diabolo. O que é a munição Diabolo? Essa munição clássica utilizada em airguns, né? Essa munição que pode ter vários tipos de cabeça aqui, cabeça plana, ou match, ou flat, existem vários nomes, cada fabricante dá um nome, né? Que são munições cinturadas, né? Elas têm esse saiote, né? E são ocas. É o tipo de munição mais conhecida, clássica aí. Existe ainda o modelo GS, que é utilizado para projéteis esféricos. Então, existem armas aí que disparam projetis desse tipo. E aí, portanto, quando do uso desses projetis, a recomendação da Hawk é utilizar esse modelo GS. Quando for utilizar munição em rifles 22, vocês vão utilizar o modelo RA4, que tem disponível também. Caso vocês estejam utilizando munição de ponta oca, essas conhecidas como hollow point, vocês podem testar o modelo GL ou o próprio modelo G1, que é o modelo originalmente desenvolvido para munição pontiaguda. Sobre esse modelo GC, eu não encontrei, pessoal, projetil que se enquadrasse nesse modelo, tá? Eu li todo o help do Chergun e acabou que não ficou muito claro. Ele não deixa muito claro como seria o perfil desse tipo de munição. Então, eu não vou colocar aqui uma indicação de munição que eu não saiba exatamente do que se trata, tá? Então, ficou para mim uma incógnita aqui sobre que tipo de projetil seria utilizado com esse modelo. Em relação ao modelo G1, o que está sendo utilizado hoje em dia? Munições de base plana. O que é a base do projetil, pessoal? Essa parte posterior, tá? A parte traseira do projetil. Então, munições de base plana, e aí se enquadram aqui os slugs, né? Se enquadram aqui as munições de nariz hemisférico ou ogival ou plano hemisférico, como essa aqui, né?
Interessante que o modelo G1 ele foi inicialmente desenvolvido para munição pontiaguda e hoje a gente utiliza ele com razoável assertibilidade nas tabelas para esse tipo de munição que eu coloquei aqui. Agora, claro, com o desenvolvimento tecnológico que temos vivido, a gente já pode esperar que em versões futuras do Tchergan, essas versões já tragam embarcados novas modelagens cada vez mais robustas matematicamente e, consequentemente, com resultados de simulação cada vez mais próximos do que acontece na prática. Por fim, pessoal, a gente tem aqui os projetis do tipo VLD, Very Low Drag. Nesse caso, se encaixam o Bolt Tail, que é utilizado para ele o modelo G7, e o Flat Base, que para ele deve ser utilizado o modelo G8. Enquanto o projetil que se enquadra no modelo G8 tem base plana, o projetil que se enquadra no modelo G7 tem base Bolt Tail. Os projetis de cabeça ogival ou arredondada, como a gente queira chamar, ou até os de cabeça plana, né, os MATs, né, os flats, né, flat, tipo o flathead da River, são projetis que sofrem mais ação do arrasto do que os projetis VLD, os projetis pontiagudos, como esses que eu estou mostrando aqui. Da mesma forma, os projetis de base plana também sofrem mais ação do arrasto que os projetis de base bolt tail. E isso acontece, pessoal, porque quanto menor a base, menor a ação do arrasto, tá? E os bolt tails, eles têm uma redução na base feita intencionalmente. Aloysio, o que é esse negócio de bolt tail? Bolt tail, pessoal, são esses projetis cuja base tem um chanfro. Logo que vai chegando na base, tem um chanfro angulando aqui a base, tá? Com o corpo restante do projetil. Pessoal, essas recomendações sobre qual modelo usar para que tipo de projetil não são coisa da minha cabeça. Eu tirei do próprio help do Tchergan, tá certo? Aloysio, se quanto maior for o coeficiente balístico, maior é a sua capacidade de se manter estável durante a sua trajetória. Então, por que não se constroem apenas aqueles projetis pontiagudos, os VLD com elevado coeficiente balístico? Pessoal, de fato, eles têm menor influência do arrasto. No entanto, esse tipo de projetil, os pontiagudos, tem menos capacidade de transferência de energia. E em muitas aplicações de tiro, o que se deseja é a maior transferência de energia possível. Um projetil pontiagudo, se for atirado numa gelatina balística, e aí vocês vão encontrar vários vídeos sobre isso aí no YouTube, ele atravessa a gelatina com muita facilidade. Se ele atravessa a gelatina, isso significa que ele não transferiu toda a sua energia para o corpo da gelatina. Afinal, ele ainda está navegando. Por sua vez, um projetil que fica retido na gelatina transferiu para a gelatina, né, transformou toda a sua energia cinética durante o impacto. Ou seja, apesar de alguns projetis terem coeficiente balístico baixo e outros alto, cada um tem a sua devida aplicação. É preciso apenas que, uma vez escolhida a munição, se faça também a escolha correta do modelo balístico apropriado. Aqui, pessoal, eu coloquei duas tabelas comparativas utilizando modelos diferentes com a mesma configuração do Tchergan. Como assim, Luiz, a mesma configuração? As mesmas informações colocadas aqui para tudo na mesma arma, certo? Todas as mesmas condições de disparo, só variei o modelo. E aqui a gente vê as respostas, né, do Tchergan para cada metragem. Futuramente a gente vai aprender a construir essas tabelas, tá? Essa aqui é exatamente a resposta do Tchergan que eu preciso, uma tabela balística, tá? A cada metragem eu peguei aqui de 28 metros, né, até 31. Alvos colocados a 28 metros, e agora 29, e agora 30, e agora 31. Como é que tem que ser minhas compensações? O que acontece? Veja, o aplicativo ele está me dizendo que o ponto de impacto é abaixo do centro da visada que eu fiz, 0,73 centímetros, quase 1 centímetro aí. Já esse modelo aqui, nas mesmas condições, está dizendo que é abaixo 2 centímetros. Então, qual vai estar certo? Aí eu preciso escolher o modelo certo para poder ter uma tabela balística assertiva, ou seja, que bate com a prática, que bate com o que ocorre nas minhas experimentações no meu stand de tiro. Caso não esteja batendo, Luiz, eu alimentei o Tchergan tudo direitinho, medi a VO com o meu cronógrafo de última geração, informei o site rate bem direitinho, a temperatura, enfim, passei todas as informações para o Tchergan bem direitinho e mesmo assim os meus resultados não têm nada a ver com a tabela balística que ele está me dando. Possivelmente você está utilizando a modelagem matemática balística errada. E aí esse vídeo aqui vem a esclarecer como utilizar cada um desses modelos. Pessoal, esses modelos matemáticos que o Tchergan disponibiliza são designados como modelos de arrasto padrão. Veja que a munição Diabolô, que é o tipo de munição que a gente mais utiliza ao longo da história em airguns, ela é classificada dentro dessa opção aqui.
GA. Só que a gente sabe que existem diversos tipos de munição Diabolô. Então, o que o Tchergan dá é um modelo aproximado, um modelo médio, um modelo representativo, digamos assim, da munição Diabolô. Então, por exemplo, existem vários tipos de marcas e modelos de chumbos do tipo flathead, por exemplo, né? Esses chumbos de cabeça chata. Eles são diabolos, mas existem diversos deles no mercado, né? A rifle chama de flathead. E só a rifle, o flathead tem 3 modelos, né? Atualmente. Já a Gun chama de match, o modelo dela. E aí a gente sabe que o comportamento na prática de um chumbo do tipo round, né, ogival, é diferente de um flat. Até entre os flats de modelos diferentes, o comportamento é diferente. Mas aqui dentro do Tchergan é utilizado um único modelo matemático para tudo, tá? Só que a gente sabe que o modelo matemático que está utilizado no Tchergan é uma média e responde muito bem. A gente sabe, no entanto, que existem várias formas de projeto, né, vários perfis, né? Existe uma coisa chamada fator de forma que influencia no arrasto, influencia consequentemente no coeficiente balístico. Então, como é que a gente vai fazer no Tchergan? No Tchergan, a gente vai escolher uma modelagem e vai informar um coeficiente balístico fixo aqui para nossa aplicação. Mas olha só para relembrar a linha de pensamento que eu vinha desenvolvendo, a de que o modelo matemático que o Tchergan oferece para a munição de Diabolô é um modelo padrão, é como se fosse um modelo geralzão. No mesmo artigo da revista, o Bob fez ensaio com o mesmo tipo de munição, no caso a munição de Diabolô, só que modelos Diabolôs diferentes. Veja só como a forma, o perfil do chumbo tem influência sobre a modelagem. Então, a gente tem aqui, ó, no mesmo artigo do Bob, lá na Hardware Magazine, ele colocou um gráfico onde utilizou o modelo matemático G1, que é utilizado em slugs, só que dentro dos slugs existem vários formatos, vários pesos, né? E aí, veja que a modelagem matemática para o arrasto dele é muito parecida, mas tem valores diferentes aqui, sensivelmente diferentes, né? Esse aqui de baixo é o modelo utilizado pelo Tchergan, e aqui ele fez o teste com modelos do mercado. Veja só, ele pegou aqui modelos aqui do mercado e fez, né, desenvolveu a modelagem para eles, deu um perfil muito parecido com o que é utilizado no Tchergan, mas as pessoas que utilizarem essas munições vão ter que testá-las em campos e fazerem pequenas correções, sabe? Mas darão sim resultados muito próximos ao que o Tchergan oferece. Por isso que é importante você fazer a simulação no aplicativo e testar na prática, se for o caso, efetuar as pequenas correções necessárias. Esse modelo aqui de baixo, ó, é o modelo padrão utilizado pelo Tchergan, e esses gráficos de cima aqui são gráficos de slugs utilizados aí no mercado, só que com formatos diferentes. Ó, veja aqui que tem esse FF é o fator de forma. Então tem formatos diferentes, tem diferentes valores. Ah, Luiz, como é que se quantifica o fator de forma? Aí é uma outra matemática, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas são só exemplos de que mesmo os slugs têm formatos e pesos diferentes aí no mercado. De forma, pessoal, que o ideal quando a gente comprasse uma munição seria que a gente recebesse do fabricante um modelo matemático no formato de arquivo e o Tchergan tivesse abertura para a gente fazer o upload desse modelo matemático e aí sim a gente utilizaria a modelagem daquele chumbinho específico. Mas só que isso é uma coisa inviável. Teria que haver uma cooperação muito grande entre as indústrias que fabricam munição e as empresas que desenvolvem aplicativos balísticos, uma coisa quase impossível de acontecer. Dessa forma, o que as empresas que desenvolvem aplicativos balísticos fez foi desenvolver um modelo aproximado que atenda classes de projetis. E aí, essas curvas que foram embarcadas nesses aplicativos balísticos são curvas padrão. E aí a gente precisa escolher o padrão, né, a modelagem que mais se aproxime da munição que a gente está utilizando, escolher lá no Tchergan. Pessoal, só a título de curiosidade, para quem desejar conhecer melhor o artigo, o gráfico do Bob, o que ele mostra é exatamente os modelos que eu apresentei, que são disponibilizados no Tchergan. Se você verificar aí no seu aplicativo, você vai ver exatamente esses modelos. Então, pessoal, alguém pode perguntar: Aloysio, mas se o fabricante de munição não nos fornece um arquivo digital que a gente possa fazer um upload dele num aplicativo balístico, a gente sabe que o coeficiente de arrasto ele muda, ele tem um valor para antes dessa região aqui que a gente chama de transônica, né? E tem outro valor para a região supersônica, e nós sabemos que a gente insere um valor constante fixo de coeficiente balístico aqui. Será que o Tchergan vai fazer o cálculo certo? Pois é, pessoal, o certo era o fabricante informar o peso do chumbo, informar o coeficiente balístico para a velocidade antes e depois da zona transônica e ainda sugerir a modelagem balística padrão a ser utilizada, algo do tipo a massa do projetil, né, obviamente, em gramas ou em grãos, coeficiente balístico, utilizando o modelo GA, é igual a 0,012 a 900 fps. Esse seria o ideal dentro do que a gente tem hoje disponível, certo? Mas, enquanto a gente não chega nesse nível de precisão, a gente usa o coeficiente balístico que eles dão, utiliza o modelo matemático adequado e vai testando. A gente pode manualmente alterar esse coeficiente balístico mediante as respostas dos pontos de impacto que a gente está tendo na prática, fazendo um ajuste fino, partindo do valor de coeficiente balístico
balístico que o fabricante da munição nos forneceu, para mais ou para menos. A proposta desse vídeo é despertar na mente da gente que é fundamental a gente utilizar o modelo matemático balístico mais adequado à munição que a gente está utilizando. Então, pessoal, é isso aí. Aloysio aqui com vocês no canal CE Brasil Shooter com mais uma dica sobre o uso do Tchergan. Um grande abraço a todos.